Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus por mais esse momento de culto. E graças a Deus que você pode estar aqui nessa noite. Louvamos a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que temos de louvar o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 57. Todos encontraram? Bem, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor e engrandecemos a ti, pois o Senhor é o nosso Deus e nós somos ovelha do seu pastoreio. Agradecemos ao Senhor pela sua bondade, pela condução do Senhor em nossas vidas, pelo Senhor, ó Deus amado, nos dirigir por meio da sua palavra. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor é um Deus que está conosco a todo instante. Nós te louvamos porque fomos salvos em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela esperança de vida eterna. Que o Senhor, ó Deus amado, se agrade de nós nessa noite. Que o nosso culto, Deus amado, ao Senhor seja agradável a Ti. Que possamos, ó Deus amado, ouvir a Sua voz. E que o Senhor, ó Deus amado, possa trabalhar nossas vidas para que cresçamos para a glória do Seu nome. Te louvamos, ó Deus, e te rendemos graças, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos, abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 7. Esse é o momento que o Senhor fala a Caim e que também vem de encontrar esse momento de contrição. Nós sabemos que pela palavra de Deus e por Cristo Jesus, Ele nos concede a graça de viver não pecando. Nós precisamos da graça de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim, o Senhor falando com Caim. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus nos dê sua graça, nós vivemos e lutamos contra o pecado, nosso corpo, o pecado milita todos os dias, e precisamos da graça de Deus para não ceder aos caminhos que o pecado aponta para nós. Bem, meus irmãos, parte do culto também, que é justamente a ceia do Senhor. Nós tivemos o privilégio já pela manhã, bem cedo, 8h30, já iniciarmos nosso tempo de comunhão. Muitos aqui tiveram esse privilégio pela manhã, puderam estar, né? Pela manhã aqui, 8h30, tomaram café. 8h30 já é tarde, mineiro nessa hora já está voltando para almoçar. Mas nós estávamos tomando nosso café. Então, a gente começou bem cedo, graças a Deus tivemos depois o culto, agora estamos tendo esse momento da tarde, da noite também, né? Tarde nós descansamos. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela acontece por dois motivos extremos, diferentes. O primeiro deles é a queda. Por causa da queda, nós fomos condenados à ira de Deus.
A queda foi terrível. A queda, ela foi o pior acontecimento na história da humanidade. Não foi a Segunda Guerra Mundial, que foi muito triste. Milhões de pessoas morreram, foram mortas, assassinadas. Não foram outras guerras. Foi a queda do homem da presença de Deus. Muitos estarão condenados eternamente por causa da queda. O outro lado é a graça de Deus manifestada em Cristo. Por causa da graça de Deus, nós fomos resgatados dessa condenação, desse pecado que nos condenava. Deus nos tirou, nos livrou da sua própria ira em Cristo Jesus. Esses dois extremos, o nosso pecado, a queda e o nosso pecado, mas também a graça manifestada de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós celebramos aqui, e isso acontece só com os filhos de Deus, só com os cristãos, nós estamos celebrando a vitória, a nossa vitória que Deus nos deu. Não conseguimos ela por nós mesmos. Deus nos deu a grande vitória em Cristo Jesus. Quando celebramos a ceia, nós estamos fazendo isso, trazendo a nossa própria memória, a memória da igreja, a memória das crianças presentes, dos mais novos, dos não cristãos, que existe um Deus que criou todas as coisas e nos criou a sua imagem e semelhança e cuida de nós e nos preservou eternamente em Cristo. Por isso que os elementos, o vinho e o pão, eles simbolizam, né, o sangue e o corpo de Cristo, que foi dado lá na cruz em nosso lugar. É isso que nós fazemos quando celebramos a ceia. Jesus deixou isso como ordenança até quando ele voltar e nos reunir para sempre com ele. Lá não vamos celebrar mais. Por que vamos celebrar? Temos o que mais celebrar, estamos com ele para sempre. Mas agora nós ainda aguardamos, né, a volta, o grande dia do Senhor. Então nós celebramos a ceia, nós cultuamos a Deus, nós lemos a palavra, porque nós precisamos dela para nos manter, para nos sustentar. Nós nos reunimos como irmandade, né, como comunidade cristã, porque precisamos, isso nos identifica. Mas haverá um dia que isso não vai mais acontecer. Nós estamos aguardando esse dia, nós cantamos isso. A cada momento oramos isso, buscamos na palavra esse consolo de Deus que vai nos livrar definitivamente desse corpo corruptível, desse corpo da morte, dessa vida aqui para uma vida eterna. Então nós temos muito que louvar a Deus por isso. Quero convidar os irmãos que podem, que vão nos ajudar nesse processo, esse tempo de distribuição dos elementos, que já fizemos pela manhã, estaremos fazendo também agora à noite. Meus irmãos, teve alguém que desejou receber os elementos e não pegou? Aqui em Marcos, capítulo 14, os versos 22 ao 24, diz assim. Só lembrando que aqui Jesus está celebrando com seus discípulos a última Páscoa. Tá? A partir desse momento não se celebrou mais a Páscoa. E Jesus, a partir desse momento, também institui a ceia. Como deve ser a partir de agora? É isso que nós estamos fazendo agora. Por isso que no verso 22 ele diz, enquanto comiam. Enquanto comiam o quê? Enquanto comiam a Páscoa. Páscoa judaica. Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Comamos o pão. Aí na sequência, verso 23, ele diz aqui, tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Tomemos. Com isso, meus irmãos, nós cumprimos a ordenança de Jesus Cristo, da celebração da ceia nesse dia. Fizemos pela manhã e fizemos também agora à noite. Graças a Deus por isso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor,
O nosso momento, Deus, e a nossa fala, Pai, é de gratidão. Porque se estamos celebrando, ó Deus, essa ceia, esse tempo da ceia, é porque algo maravilhoso aconteceu diante de algo tão tenebroso. O Senhor, ó Deus, se deu por nós ali na cruz do Calvário. A cruz maldita, o Senhor, Pai, se entregou. E ali nela, ó Deus, o Senhor deu a vida por nós. Então, meu Deus, muito obrigado. Nós compreendemos isso. Nós, ó Deus, nos ajoelhamos diante do Senhor, o grande Deus, em gratidão, ó Deus, desejosos de servi-lo, ó Deus, da melhor maneira possível. E para isso, Senhor, contamos com a Tua graça e misericórdia sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, nisso tudo. Mas, Pai, que nós nunca nos esqueçamos da grande libertação que o Senhor operou nas nossas vidas. É por isso que existimos. E é por isso, Deus, que a igreja se reúne no nome do Senhor. Muito obrigado, Deus. Bendito seja o Teu nome. Assim oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pelo cuidado. Orar pelo Paulo, né? Nosso Deus, a gente agradece, Pai, mais uma vez o Senhor como igreja, Senhor. Também agora por causa, Deus, que vamos ter um momento tão especial da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado. Não teria sentido a gente se juntar aqui neste lugar, Pai, e voltar sem palavra. Ó Deus, como é boa e preciosa a Tua palavra, como ela é valiosa, Deus. É como ouro, ó Deus, aquilo que tem valor, Pai. Ela supera tudo isso, Pai, porque ela transforma as nossas vidas. Ela nos enriquece por dentro, Deus, não apenas o exterior. Ela muda a nossa vida, ó Deus, a partir da Sua mensagem e da operação de Deus em nós. Portanto, ó Deus, nós desejamos a palavra do Senhor para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem colocado servos do Senhor cada vez aqui na frente, ó Deus, para ministrar essa boa palavra ao nosso coração. Então, ó Deus, que os nossos corações estejam, ó Deus, como um canteiro fértil, ó Deus, pronto para receber a semente da Tua palavra. E que ela frutifique em nós para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa Teu servo. Abençoa a sua boca, ó Deus. O meditar do seu coração. Para a glória do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 119. Nós vamos ler dos versículos 25 a 32. É a quarta letra do alfabeto aí hebraico que nós estamos. É a letra Dalet. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a Tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e Tu me respondeste, ensina-me os Teus decretos. Faze-me compreender o caminho dos Teus preceitos, e meditarei nas Tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a Tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a Tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os Teus juízos. Aos Teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos Teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Amém. A vida cristã não é uma linha reta, no sentido de que nós não vamos encontrar sinuosidades por essa caminhada. Caminhada tem vales, tem montanhas, há momentos de deserto, há também aqueles momentos de grande oásis, em que a gente se deleita, mas há os momentos de tristeza também, há os momentos em que as lágrimas rolam nos nossos rostos. Quando nós abrimos o Salmo de número 119, e nós lemos os primeiros 8 versos, o salmista mostra para nós o caminho daquele que deseja ser feliz. Ele estabelece qual é o padrão daquele que deseja a felicidade.
E para o salmista e para nós a felicidade está na vida daqueles que vivem a sua vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor, que busca na sua vida viver de maneira íntegra. Dos versos 9 a 16, o salmista mostra para nós o desafio da vida diária, porque nesse caminhar até essa felicidade, ou nesse caminho de alegria, de contentamento no Senhor, ele mostra para nós o que devemos fazer, o que devemos viver. E nós devemos observar a palavra de Deus para manter puro o nosso caminho. Só que dos versículos 17 a 24 é como se ele adentrasse a vida real e começasse a enfrentar situações que, de certa maneira, é uma oposição àquilo que ele está descrevendo. O salmista se vê como um peregrino na terra, nos versos 17 a 24, e ele enfrenta o desprezo dos soberbos e príncipes que o perseguem porque ele guarda a palavra de Deus, porque ele decide ser fiel ao Senhor. E aqui, nos versos de hoje, dos versículos 25 a 32, a pressão da caminhada cobrou seu preço. O homem que deseja a pureza, que está enfrentando oposição, agora ele desaba. Ele não está mais apenas lutando, ele está no chão, com a alma pegada ao pó, com a alma consumida de tristeza. Então o texto de hoje nos ensina que a verdadeira espiritualidade não ignora a fraqueza humana, mas também somos lembrados que do lugar de esgotamento, com o exemplo do salmista, nós não devemos buscar nas distrações o falso consolo. Nós devemos clamar ao nosso Deus por vivificação, por vida. Então, os versículos 25 e 28, ele mostra para nós qual é o cenário do salmista. E a situação para ele não está fácil, pois ele se encontra em um estado realmente desafiador. Em suas próprias palavras, ele diz que a sua alma está apegada ao pó. E no versículo 28 ele fala que ela está consumida de tristeza. Quando o salmista fala a respeito de sua alma, ele está falando de toda a sua vida, de tudo aquilo que abrange a sua vida. A alma nesse texto abrange o que a pessoa pensa, o que ela sente, as suas vontades e os seus desejos. E tudo que a gente faz desse lado da eternidade, todas as nossas ações, passam por esses lugares. Passa por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente deseja, por nossas vontades e desejos. Ele diz que a sua alma está apegada ao pó. Em outras palavras, ele se encontra em uma situação de morte. As Escrituras afirmam que o homem veio do pó e ao pó voltará. Então ele está numa situação deplorável, uma situação que o desafia. Quando os dias de alguém finalizam nessa terra, a gente sabe que a pessoa volta ao pó. E ele está se sentindo dessa forma. A palavra apegada tem o sentido de segurar firme, é como se ele estivesse grudado, de maneira que não tem como tirar ele dessa situação. E se você arrancasse ele dessa situação, é como se a pele dele ficasse. De tamanha era a dor, a dificuldade, a tristeza que esse salmista estava sentindo nesse momento. Além da alma apegada ao pó, que são aqueles momentos em que talvez você já passou na sua vida, que você pode até dizer, acabou, chegou ao fim, não tem mais jeito, é o fim da linha, eu não enxergo mais solução para a minha vida. Além dessa situação em que ele está, e que a gente possivelmente já chegou em algum momento da nossa vida, o salmista também diz que a sua alma está consumida de tristeza. Em outras palavras, é um momento em que ele está cansado, sem forças. É como se ele estivesse em um momento de luto, de lamento e de pesar. Seu estado emocional não é dos mais favoráveis. Sua alma está se derretendo de tristeza. Essas expressões retratam uma situação que vão além das circunstâncias adversas. Ultrapassa os soberbos, ultrapassa os príncipes que se assentaram para falar contra ele. É uma tristeza que está ressoando em alto volume em sua alma, de forma que ele não consegue encontrar nesse mundo algum lugar para se refugiar. As palavras do salmista expõem a fragilidade humana diante das situações de profunda tristeza
que existe na vida desse lado da eternidade. Diante da sua calamidade, o salmista não desvia o foco para as outras coisas. Ele pede a Deus vivificação e fortalecimento segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. E aqui nós temos um ponto interessante, porque ele está em um estado como se fosse de morte e em uma profunda tristeza, aí da onde surge força, da onde surge vida para clamar a Deus. E é isso que ele faz, meus irmãos. Ele não se entrega à tristeza em que ele se encontra. Muito menos ele busca em outras coisas abafar o momento em que ele está vivendo. Infelizmente, nós vivemos dias em que nós estamos diante de um cenário em que muitos maquiam o momento em que estão vivendo. Porque não é ensinado ou não é pregado que devemos, de maneira real, reconhecer o estado em que estamos. É claro que a gente não vai sair por aí falando que estamos tristes. Mas as Escrituras nos ensinam que a gente precisa reconhecer momentos quando eles chegam. A gente não pode abafar como se eles não existissem, como se a gente não sentisse no nosso coração a dor, a tristeza, a angústia, porque essas coisas são reais. E existe um caminho perigoso, que a gente pode chamar de fuga. Em momentos de desânimo, ao invés de encararmos o desânimo como o salmista está fazendo aqui, buscando a Deus, levando esses momentos a Deus, falando a Deus como nós estamos nos sentindo, buscando ao Senhor vida que reside na palavra de Deus. Muitas vezes a gente pode incorrer no erro de buscar em outras coisas preencher o que a nossa alma está com sede. Por exemplo, como a gente pode fugir desses momentos e buscar em situações preencher o vazio que existe muitas vezes quando nós estamos na tristeza, na angústia, em momentos de dificuldade. A gente pode, por impulsividade, comprar coisas, adquirir roupas, eletrônicos ou itens que nós não precisamos de justificativa para ter. Simplesmente falamos, eu mereço, é o meu momento, eu estou triste e eu vou comprar alguma coisa para sair desse momento e me sentir feliz. Ou vou sair desse momento de tristeza comprando algo que eu tanto quero. Mas no dia seguinte, como vai ser? E quando passar 2, 3 dias? Como será? Muita gente, infelizmente, desconta na comida. Come sem ter fome. Busca especificamente em doces, em tantas outras coisas, justamente para satisfazer essa situação de tristeza ou de angústia, para se sentir confortável. E o que dizer do trabalho, do vício do trabalho? Os workaholic, aqueles que buscam nos seus trabalhos, se enchem de reuniões, lotam as suas agendas com tantas coisas para abafar esse momento de tristeza ou de angústia. Obsessão por produtividade ou fitness, ingressar em rotinas extremas de exercícios, dietas rígidas, listas intermináveis de tarefas diárias, sem espaço para descanso. Não quero pensar nessas coisas, não quero me deparar com essa situação, preciso fugir disso, então se enche de coisas e traz uma exaustão mental para si mesmo. E a situação continua lá. Busca por conquistas, se engata em um ciclo após ciclo, em cursos após cursos, buscando certificações, metas financeiras, projetos pessoais, e assim por diante. Hipersociabilização, evita a solidão, marca compromissos atrás de compromissos, enche a sua agenda para estar com pessoas. Não quer o silêncio, porque quando está em silêncio, a situação aparece. Quantas são as situações, meus irmãos, que a gente pode enfrentar para não se deparar com esses momentos de tristeza, de angústia, em que a gente se sente com a alma pegada ao pó, que a gente se sente a nossa alma consumida de tristeza. Isso é fuga. A palavra de Deus não diz que nós devemos fugir dessas situações e muito menos se entregar a elas.
Elas são reais, elas existem. Nós vivemos sob os efeitos da queda, e momentos como esse acontecem para todas as pessoas que respiram aqui. E esses momentos não escolhem se você é bem-sucedido ou não. Eles vão chegar, eles podem acontecer. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que precisamos encarar esses momentos de desesperança, de profunda angústia, não se entregando a eles, mas buscando em Deus e na sua palavra vida e fortalecimento, e não em outras coisas. Não buscando maquiar a situação, mas buscar no Senhor. Como nós devemos viver nesses momentos? O salmista usa o que está sentindo para ir a Deus. O sentimento dele é de tristeza, é de angústia. E ele aproveita essa situação para ir ao Senhor e não fugir de Deus. Os sentimentos, meus irmãos, que temos, deve nos levar a buscar o Senhor. Alegria, tristeza, angústia, deve nos levar a Deus e não nos afastar do Senhor e daquilo que Ele nos coloca como mandamento. Não deve nos levar a fugir de Deus, a fugir da casa de Deus, do povo de Deus, mas deve nos levar ao Senhor. E é isso que o salmista está fazendo aqui. Devemos seguir o seu exemplo, usar o que estamos vivendo, o que estamos sentindo como degraus para nos aproximar de Deus. Entendendo que a palavra de Deus é a fonte da vida. E é nela que encontramos o que precisamos para atravessar as águas bravias desse mundo, meus irmãos. E não em outras coisas. Não devemos maquiar com situações, mas devemos buscar na palavra de Deus a vida necessária para atravessarmos esses momentos, que infelizmente são realidade. Nos versos 26 e 27, ele tem uma postura interessante. Então, diante de Deus, o salmista expõe os seus caminhos. E essa é a postura de alguém que reconhece que precisa de auxílio. Ele depende da plena providência de Deus para a sua vida. Ao expor os seus caminhos ao Senhor, ele está submetendo sua vida ao crivo de Deus. Ele não está maquiando a situação que ele está passando, mas ele busca a ajuda do Senhor, expondo os seus caminhos a Deus. E o salmista é servo, e aquilo que ele está expondo é a realidade da sua vida. Ele não é o tipo da pessoa que fala algo com os lábios, mas o coração está longe. O que ele diz é a realidade da sua vida. Não devemos tratar Deus como se ele fosse um Deus carrasco, ou um Deus de porcelana, que vai se ofender com aquilo que a gente fala a ele em oração, quando o nosso coração está triste ou angustiado. O Senhor sabe de todas as coisas. Expor algo ao Senhor, como o salmista está fazendo, não é porque o Senhor não sabe. As Escrituras falam para nós que antes mesmo das palavras chegarem ao nosso conhecimento, o Senhor já sabe. Antes mesmo de você pensar em falar algo para Deus, o Senhor já sabe. Não há nada que não seja claro a Deus. Mas o ponto aqui é que a disposição do salmista demonstra a sua postura de humildade. Demonstra o desejo que ele tem de viver para o Senhor. Demonstra o seu anseio de estar sob a vontade de Deus. De viver de acordo com a vontade de Deus. O salmista não se expõe a Deus para de alguma forma dobrar o Senhor, ou para de alguma forma barganhar com Deus. Eu vou fazer isso aqui para ver se o Senhor me atende. Ou muito menos ele deseja informar o Senhor alguma coisa que o Senhor já não saiba. Quando ele se expõe, essa atitude é de alguém que está rendido. Ele está entregue. Olha, ele está numa situação de tristeza, apegada ao pó. Mas ele não está entregue à tristeza ou ao pó. Ele está expondo os seus caminhos ao Senhor porque ele está entregue a Deus. Isso faz toda a diferença. Ele não busca uma autopreservação, mas submete sua vida a Deus. Por isso a gente pode afirmar que quando verdadeiramente nos expomos a Deus, a gente não muda o Senhor, mas o Senhor nos muda.
O Senhor trabalha nossas vidas. Nenhum momento de nossas vidas é desperdiçado pelo nosso Deus. O Senhor usa desses momentos para forjar em nós a imagem, a vida de seu Filho Jesus Cristo, para que a gente se pareça mais com o Senhor. Então, não devemos nos expor com o objetivo de manter nossa postura, mas com o objetivo de viver em obediência. À medida que a gente se expõe a Deus, o Espírito Santo trabalha nossas vidas, nos confronta, nos traz a sua palavra, mostra muitas vezes para nós aonde precisamos mudar a nossa situação, a nossa postura. Nos confronta com aquilo que estamos fazendo que não agrada. E também nos dá a graça de viver diante de situações que não são agradáveis, como o salmista está aqui. E mediante a confissão sincera do salmista, ele recebe a resposta de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina, que um coração contrito jamais, em hipótese alguma, é desprezado pelo Senhor. Jamais o Senhor despreza um coração quebrantado. E a resposta de Deus ao salmista não necessariamente o tira daquela situação em que ele se encontrava, mas o fato de ele dizer que Deus o respondeu é uma clara evidência de que a vida dele e tudo o que está acontecendo com ele não está oculto aos olhos do Senhor. Através do ouvir a resposta de Deus, o salmista experimenta o cuidado de Deus. Após ouvir a resposta de Deus, o salmista não pede necessariamente que o Senhor encerre o momento de dificuldade. Isso é muito interessante. Ele pede ao Senhor: ensina-me os teus decretos. Olha, o desejo do salmista de viver o Senhor no momento de calamidade, no momento de tristeza e de dor. Senhor, ensina-me os teus decretos. O apóstolo Paulo teve uma inclinação parecida em relação ao espinho na carne, onde ele orou por 3 vezes e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Naquele momento, Paulo disse que se gloriava nas fraquezas para que nele habitasse o poder de Cristo. As fraquezas colocavam Paulo de joelhos diante do Senhor. É o melhor lugar que a gente pode estar. Aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse mais que sentia prazer nas fraquezas. Ora, Paulo gostava de sofrer? Certamente que não. Mas esses momentos o levavam a conhecer ainda mais o Senhor. E ele disse que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando ele estava fraco, então ele estava forte. Quanto mais fraco Paulo estava, mais forte em Cristo ele estava, porque ele vivia diante de Deus. Na dificuldade que o salmista estava enfrentando, ele pede por instrução. Ele pede que o Senhor ensine os decretos. A palavra decreto tem um sentido de regulamento, é a regra, é o mandamento de Deus. É a autoridade do Senhor e o salmista deseja ser conduzido por Deus em sua vida. Mais importante do que se ver livre daquele momento de calamidade é ser dirigido por Deus, é viver enquadrado de acordo com a vontade de Deus. É um coração desejoso pelo Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é esse Deus que devemos viver entregues, rendidos. Ele é bom. O salmista expôs os seus caminhos, mas ele pede algo ao Senhor. Ele pede: faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Em certo sentido, o salmista coloca em perspectiva os seus caminhos com o caminho dos preceitos do Senhor. É como se ele fizesse algum tipo de avaliação entre os seus caminhos e o caminho dos preceitos do Senhor, e ele pede compreensão, porque no caminho que os preceitos do Senhor mostram para ele, ele poderá apreciar as maravilhas de Deus, as grandezas do Senhor. Na sessão passada, dos versos 17 a 24, ele pede: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. E aqui ele está pedindo: faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. O Senhor é um Deus grande.
Se você ler Isaías 40, se eu não me engano, você vai ver lá que o Senhor fala que Ele mede as águas dessa terra com a palma de suas mãos. E as nações são como pontos de areia. Esse é o nosso Deus grandioso. E é diante de quem o salmista está se expondo. E ele pede compreensão, porque no caminho dos preceitos do Senhor há maravilhas, e essa compreensão é um pedido por um entendimento adequado referente às Escrituras. Ele deseja conhecer a palavra de Deus, deseja um discernimento mais profundo daquilo que a palavra de Deus ensina a respeito do próprio Deus. E a compreensão pavimenta o caminho para meditar nas maravilhas de Deus, traz consigo esse sustento espiritual que ele deseja. A compreensão com respeito à palavra de Deus é onde está a verdadeira vida. Na crise que o salmista está vivendo, o que ele pede é conhecimento profundo de Deus, porque é no Senhor que está a vida, é no Senhor que está a força. À medida que compreendemos e meditamos na palavra de Deus, nós somos transformados, nós somos mudados, há uma transformação de dentro para fora. Nós passamos a enxergar a vida com uma cosmovisão diferente, porque a palavra de Deus molda a maneira como enxergamos as coisas. De maneira, meus irmãos, que essa transformação que a palavra de Deus causa em nós, nos faz ser parecidos com Jesus Cristo. Nos torna mais parecidos com o Senhor. Certamente, quando nos expomos a Deus e nos submetemos à sua palavra, nosso coração, com as intenções que residem nele, são descortinadas diante de nós. Aquilo que outrora estava debaixo do tapete ou não estava ao nosso conhecimento, à medida que a palavra de Deus lança a luz e Cristo traz à tona para o nosso bem, meus irmãos, nós somos mudados. A palavra de Deus nos torna conscientes de nossa condição. E diante disso, o salmista pede que o Senhor afaste dele o caminho da falsidade. Ele está em um ambiente que não é favorável à sua fé. Possivelmente está diante de pessoas que não comungam da mesma fé que ele tem. Eu não me esqueço dos amigos de Daniel e o próprio Daniel que estava na Babilônia, em uma situação totalmente diferente da que eles viviam. Em um ambiente totalmente inóspito à fé que eles viviam. Vivemos sob os efeitos da queda e a partir disso, nós não podemos confiar em nós mesmos, pois o nosso desejo natural não é para o Senhor, é para as coisas dessa terra. A queda nos afastou de Deus. E todo caminho que nos afasta do Senhor é caminho de falsidade. E todo caminho que nos afasta do Senhor nos fará confiar em nós mesmos. E a propensão da vontade humana é o caminho de falsidade, não é o Senhor. O contexto do salmista certamente o coloca em um cenário onde ele tem que conviver com o caminho da falsidade. Ele vai respirar, em algum momento, a impiedade. Não que ele vá praticar, mas ele convive com pessoas que não professam a mesma fé que ele. O seu coração, e muitas vezes, pode brotar desejos que não coadunam com aquilo que ele crê. O salmista, convivendo com esse caminho de falsidade, ele é alguém onde os seus inimigos falam mal dele, mente ao seu respeito e buscam a sua ruína. No caminho da falsidade estão aqueles que são soberbos, os malditos, que ele falou dos versos 17 a 24, porque vivem sob a condenação divina, porque rejeitam a palavra de Deus, por isso são malditos, usam de desprezo para com ele, se assentam para falar contra ele. Essa impiedade ele tem que conviver. Eles têm que viver com sabedoria. Nesse cenário, ele pede ao Senhor para remover, afastar, mandar para longe esse caminho de falsidade, essa influência nefasta, que certamente corrompe todos aqueles que aderem a esse caminho. Além de vermos o caminho da falsidade externamente, os nossos corações podem ter inclinações para caminhos de falsidade. Podemos incorrer no erro, por exemplo, de manipular pessoas com meias verdades, ou manter uma vida dupla, uma postura na igreja e fora daqui uma diferente, com a nossa família totalmente diferente.
ostentar uma vida que não reflete a realidade daquilo que vivemos, por conta de pressões sociais, ter uma religiosidade de fachada, um mero formalismo, em que cumprimos ritos externos, mas o coração está distante de Deus ou está petrificado. Isso são caminhos de falsidade, que devemos evitar a todo custo. Tanto as coisas externas, quanto aquilo que brota do nosso coração, que a palavra de Deus diz que não é real, que nós não devemos aderir como verdade. E na contramão de ser influenciado pela falsidade, ele pede ao Senhor, mais uma vez, favoreça-me com a sua lei. Mais uma vez ele expressa o seu profundo desejo de viver de maneira que Deus seja glorificado. Ele não deseja ser influenciado por essas coisas. Ele não confia em si mesmo, ele deseja a lei divina. Uma vez que ele se encontra consciente da falsidade que existe nos seus dias e que o cerca, diante da soberania de Deus, ele tem a responsabilidade de responder a essa graça divina. E ele deseja viver no caminho da fidelidade. A resposta do salmista a Deus é escolhendo o caminho da fidelidade. Deus em Cristo Jesus nos favorece com a sua palavra, com a salvação, com justificação, com a vida eterna. Isso são frutos da graça divina e mediante a bondade do Senhor Deus manifestada a nós em Cristo Jesus, é requerido de nós uma resposta. Assim como o salmista está escolhendo o caminho da fidelidade, meus irmãos, isso é um encorajamento para nós escolhermos o caminho da fidelidade e nos afastar do caminho da falsidade. E nesse sentido, o salmista não é alguém passivo mediante a situação adversa que ele está vivendo. Pelo contrário, ele está resoluto e opta por viver no caminho da obediência. Em meio à morte espiritual iminente, o salmista está escolhendo a vida através da fidelidade dos preceitos do Senhor. Ele não está buscando vida em distrações, mas naquele que tem a vida eterna para dar a ele. O caminho da fidelidade é seguir os juízos de Deus, e esse caminho tende a moldar a nossa cosmovisão para vivermos realmente a vida como Deus quer que a vivamos. Não é fazer de conta que os problemas não existem, porque eles estão aí. Não é fazer de conta que as situações difíceis não nos acometem, porque elas estão aí. São situações tanto externo quanto do nosso próprio coração. A palavra de Deus revela isso para nós. Mas em todas as situações devemos nos submeter ao Senhor. Devemos levar as situações cativas a Deus. Devemos nos expor à palavra de Deus ao Senhor, buscar no Senhor a sua palavra, a sua vontade, para vivermos esses momentos que a todos nós chegam. Olhar para esses momentos de calamidade, de tristeza e de dor pela ótica da palavra de Deus e não pela ótica humana. Se nós olharmos para momentos assim pela ótica humana, vamos continuar definhando. Vamos continuar, meus irmãos, capengando. Devemos submeter a nossa vida ao padrão celestial. E em muitos momentos, essa submissão será em momentos de dor e de lágrimas. Muitas vezes desapontamentos, com outros ou com a gente mesmo, por perceber o nosso coração caído. Mas devemos nos expor ao Senhor e escolher o caminho da fidelidade. Seguir a lei de Deus, os juízos de Deus. O caminho da fidelidade e os juízos do Senhor conferem firmeza, estabilidade, constância, justamente porque o Senhor está conosco quando vivemos em obediência. Quando decidimos viver em obediência ao Senhor, quando nos expomos a Deus, levamos as situações ao conhecimento do Senhor, em oração como o salmista está fazendo, nos rendemos a Ele, nos submetemos ao senhorio de Cristo, meus irmãos, jamais ficaremos sem direção. O Senhor entrará conosco no vale da sombra da morte quando Ele chegar.
O Senhor estará também conosco no alto monte quando os momentos de alegria chegarem. Precisamos da presença de Deus, precisamos do Senhor conosco em todo momento, a todo instante. O salmista começou dizendo que a sua alma estava apegada ao pó, mas agora ele diz que ele está apegado aos testemunhos do Senhor. O salmista sai do apego à morte para a vida, do desespero para a palavra de Deus. Mesmo consciente do benefício da palavra de Deus, ele ora ao Senhor pedindo que não seja envergonhado. A resolução do salmista é excelente. Ele se apega aos testemunhos do Senhor, entretanto, ele não se apoia em si mesmo. Ele ainda requer, ele ainda deseja e anseia que Deus cuide dele. Não permita que eu seja envergonhado, Senhor, cuida de mim. Senhor, esteja comigo. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor não posso, eu não consigo. Não posso viver autônomo. Eu não posso sair de uma situação de calamidade, as coisas melhorarem e eu me afastar do Senhor. Não dá. Eu preciso do Senhor a todo momento e a todo instante. Ele deseja ser leal a Deus. Ele termina dizendo que percorrerá o caminho dos mandamentos de Deus. Olha o tanto de caminho que ele fala nesse trecho que nós lemos. E ele fala que percorrerá os caminhos dos mandamentos do Senhor quando a ele for dado mais entendimento. Em outras palavras, ele está pedindo: Deus, à medida que o Senhor for me dando mais conhecimento, o meu viver diário será mais vigoroso. Não é uma troca. Senhor, me ensina, mostra-me a sua vontade e me faça crescer em conhecimento. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Basicamente é isso que ele está pedindo, para que eu viva de maneira vigorosa, para que eu viva de maneira que o Senhor seja glorificado, para que eu trilhe o caminho da fidelidade, para que eu viva a minha vida cativa ao Senhor e à sua palavra. Quando ele diz que vai percorrer, a ideia de se mover rapidamente, e esse mover rapidamente não é feito de qualquer maneira, mas é uma adesão resoluta em seguir pela reta vereda, que é o caminho dos mandamentos do Senhor. Guilherme já nos expôs aqui a respeito da vida com integridade. É isso que ele deseja, uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida que glorifique o Senhor e que esteja pautado na palavra de Deus, porque na palavra de Deus ele encontrou vida. O salmista nos informa da necessidade que temos de que Deus nos conceda entendimento para vivermos em obediência. E isso expressa o quanto ele deseja viver uma vida sendo dirigido por Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas. Possivelmente, meus irmãos, se ele aderisse às influências dos seus dias e enveredasse pelo caminho da falsidade, certamente os seus dias diante dos homens poderia melhorar, mas diante de Deus não. Aquilo que ele tanto preza, que é a palavra de Deus, que é a fidelidade ao Senhor, por ele decidir se manter fiel a Deus e à sua palavra, está lhe trazendo dor. Mas ele não abre mão, meus irmãos. O que é a dor desse mundo diante da vida que a palavra de Deus nos dá? Se a gente for colocar na balança, não tem como comparar a vida que vem de Deus. Por obediência, por fidelidade, por amar ao Senhor, podemos viver esses momentos de tristeza e de angústia, mas vale a pena viver, porque o Senhor está conosco. E a esperança que temos é de vida eterna. A situação está oprimindo o salmista. E o faz estar apegado ao pó, lhe traz tristeza que consome a sua alma. Mas Deus e sua palavra lhe traz conforto e consolo diante das pressões da vida. E é isso que devemos buscar no Senhor. Não se entregar às tristezas. Existem situações e momentos, como a gente disse aqui, que talvez você não enxergue solução para as coisas. Talvez você chegue num momento em que você não vê mais saída. Mas clame ao Senhor por vida.
Clame ao Senhor pela palavra dele. No Senhor a direção. No Senhor, meus irmãos, jamais estaremos abandonados ou perdidos. Vou encerrar com 3 aplicações para nós aqui. Em primeiro lugar, aplicação pessoal. Não ofusque a realidade da vida com distrações. Não busque maquiar esses momentos. Pode ser que há momentos em que a gente tenha que se assentar com a tristeza. Não entregues a ela, mas submetidos ao Senhor. Nessas situações o Senhor trabalha com a gente. O Senhor é um Deus amoroso. Você que é pai, possivelmente já corrigiu o seu filho. Você teve que tomar decisões, possivelmente doeu o seu coração, mas foi necessário. O Senhor não tem dó ou pena de nos corrigir. O Senhor nos corrige por amor. E momentos como esse, meus irmãos, tende a nos fazer crescer. Ofuscar momentos como esse só tende a nos atrapalhar. Então não ofusque a realidade da vida com distrações. Encare as situações, não submetido às situações, mas submetidos a Deus, buscando a vida que vem de Deus e da sua palavra. Não abdique-se da palavra de Deus. Com lágrimas, com dor, como Jó, por exemplo, como Cristo no Getsemane, devemos, meus irmãos, continuar confiando em Deus. Segundo lugar, a aplicação pastoral. O sofrimento faz parte da vida natural humana. É uma realidade depois da queda. E essa é uma dura realidade. Ninguém gosta de viver triste, angustiado, numa situação apegada ao pó como ele. Não é algo que a gente busque naturalmente. Quando esses momentos chegar, não se entrega a ele. Faça como o salmista. Exponha-se ao Evangelho. Exponha-se a Jesus Cristo. Nós temos um mediador que sabe o que é padecer. Cristo Jesus passou por situações que nós passamos aqui. Não duvide do Senhor. Exponha-se a Ele, entregue-se a Ele, submete-se a Ele. Não saia atirando para todos os lados. Não saia desesperado por aí afora buscando resolver as coisas da sua vida como se você não tivesse um Deus que cuida de você. Tenha calma. Não entre pelo caminho da ansiedade. O salmista se expôs ao Senhor. Faça o mesmo. Se expõe a Deus. Ele sabe como cuidar de nós. Exponha-se a Cristo e a sua palavra. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque o Senhor cuida de nós. E o Senhor sabe como moer o nosso coração. Às vezes é necessário. Às vezes é preciso. Para que a gente cresça. Para que a gente aprenda e para que a gente ame mais o Senhor e viva diante dEle com integridade. Então, na dor, na tristeza, nessa caminhada que estamos percorrendo aqui, como peregrinos, quando chegar momentos como esse, busque no Senhor a vida, busque no Senhor o que você precisa para viver esses momentos. Eles não são eternos, meus irmãos, eles são passageiros. Mas quanto mais a gente se submete ao Senhor nesses momentos, mais o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por sua palavra e te louvamos pela sua grandeza. Obrigado, Deus amado, porque nós sabemos que o Senhor pode usar desses momentos para nos ensinar, nos fazer crescer e nos fazer mais parecidos com Cristo. Nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos ajude para que a gente faça o mesmo que o salmista fez. Que a gente não busque distrações, mas que a gente busque no Senhor, ó Deus, na sua palavra, a vida, o fortalecimento para ultrapassarmos, para vivermos momentos como esse. Ó Deus, que a gente não venha recorrer àquilo que a sua palavra diz que não devemos,
Muitas pessoas podem se enganar, ó Deus, recorrendo a muitas coisas, mas a sua palavra já nos dá a direção. Precisamos, ó Deus, aprender a descansar no Senhor, a entender que os nossos braços, eles não são fortes o suficiente para nos levar para o outro lado da margem do rio. E precisamos, ó Deus amado, do seu auxílio para navegarmos, para conseguirmos vencer, ó Deus, os desafios diários. E precisamos, ó Deus, depender do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que a nossa insuficiência, ela é uma bênção. E nos ajude, Deus amado, para que nos momentos de fraqueza possamos orar. Possamos, ó Deus, nos manter cativos, levar as situações cativos ao Senhor e à sua palavra. Não nos entregar a momentos de tristeza ou angústia, mas nos entregar ao Senhor em momentos como esse. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça e nos ajude. Console o coração, Deus amado, de todos nós. E nos dê a sua graça para que possamos glorificar o Senhor. Te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.